Olá, hoje dando continuação à parte de decotes redondos, quando eu estou trabalhando um ponto rendado, por exemplo. Eu estou fazendo uma cava manga posta, chegou a hora do decote, de começar o decote. O problema é, quando eu estou com o carro L, ele não aceita que o ponto esteja em suspenso, por exemplo. Então, o que fazer? Existem duas formas que eu conheço para resolver esse problema. A primeira é tecer normal, reto, como foi feito a parte das costas, fazer ombro e depois recortar. Essa é a forma mais rápida, mais simples de resolver o problema do decote. Caso não queira recortar, caso eu precise fazer o decote mesmo e fazer o desenho. Eu não posso simplesmente chegar agora nessa fase aqui, parar o desenho e fazer o restante liso. Essa é uma amostra. Eu estou começando o desenho aqui para mostrar a dificuldade que é fazer o problema que é fazer o decote. Problemas existem para serem resolvidos, então vamos resolver esse aqui. Cheguei na carreira 70, que é o início do decote. O que eu faço? Eu já deixo separado a quantia de pontos que eu vou precisar fazer o ombro. Então, eu conto 32 agulhas e mais... Deixo separado também 8 agulhas que eu vou precisar para fazer o arredondado. As demais, deixa eu deixar essas aqui em suspenso agora. As demais eu vou tirar com barra limpa em duas etapas. Primeira etapa é separar as 32 agulhas do ombro do lado esquerdo e mais os 8 pontos que vão ser necessários para formar o arredondado. Então, essas agulhas eu também vou deixar em suspenso, porque eu vou trabalhar com barra limpa para tirar apenas as centrais, que são a base do decote. Primeiro eu tiro essas, depois eu tiro as outras. Trago o carro mais perto e coloco a barra limpa para tirar. Se eu começo a colocar lá no fundo a barra limpa, eu acabo trazendo ela para cima e caio os primeiros pontos. Primeira etapa feita. Esses pontos não voltam mais para a máquina agora. Segunda etapa é tirar essa parte do ombro e do arredondado também com barra limpa. Porém, antes de tirar, eu preciso anotar o seguinte: em que agulha ela está. Aqui eu estou com 10, 20, 30, 40... 47. Ela está na 47, de lá para cá, do final da máquina para cá. Esse ponto eu preciso voltar nessa agulha aqui, porque a continuação do desenho vai se dar nessa agulha. Se eu, por exemplo, colocar ela mais centralizada, não vai bater o desenho, não vai continuar, não vai formar o mesmo desenho. Vai formar uma falha. Então, eu anoto que na carreira que eu preciso voltar, a agulha deverá estar na 47, da esquerda para a direita. Ou, de repente, posso tirar uma foto desse trabalho nessa altura aqui, ok? Depois que eu marquei bem que agulha ela deverá voltar,
tiro com linha de outra cor também. Para elas funcionarem em linha de outra cor, eu preciso baixar um pouquinho, né? Duas carreiras para mim é pouco. Então, eu faço umas 4 ou 6 carreiras para evitar que eu perca ponto. Como eu estava trabalhando com pente e peso, agora eu preciso relocá-los, porque essas agulhas aqui não vão mais trabalhar. Eu só vou trabalhar com essas pequenas quantidades. E o pente pendendo não dá certo. Tiro o pente e vou colocá-lo bem centralizado. Bom, antes de eu trazer o carro para cá, o carro L, eu preciso baixar esses pontos aqui para a posição de trabalho. Se eu trago o carro L aqui, ele vai quebrar a agulha. Coloco o pente melhor centralizado e não coloco um peso tão grande quanto eu estava usando, porque aqui eu tenho menos pontos. Coloco um peso pequeno e o fio volta para a máquina. Outra coisa que eu tenho que notar, além da agulha em que o ponto vai precisar voltar, eu também tenho que anotar em que carreira a cartela parou. Porque se eu volto esses pontos que foram tirados, eu preciso saber a agulha certa e a carreira certa. Então, anoto na carreira 24, no caso a minha aqui, né? Na carreira 24, eu vou precisar colocar a cartela novamente para fazer a continuação do desenho sem problema. Como girou aqui o meu marcador de carreiras, eu também anoto na carreira certa, na carreira 70. E continuo do lado direito primeiro, fazendo o meu rendado. Faço 2 carreiras. E ao invés de nós elevarmos o ponto, suspendermos o ponto do lado do decote, eu vou diminuir com um transportador de 1. Eu diminuo um ponto, aqueles 8 que vão formar o arredondado, eu vou diminuir. Agulhas da lateral. Novamente diminuo mais um. Diminuo novamente, esse é o terceiro. O quarto ponto. O quinto ponto. O sexto ponto.
7º, e o 8º ponto. O que eu notei aqui é que o meu pente está mal centralizado. Então, o trabalho fica torto. Agora que eu já terminei de diminuir os 8 pontos do lado do decote que formarão um arredondado, eu vou seguir o rendado reto até o início do ombro. Cheguei na carreira 109, que é a carreira que vai iniciar o ombro. Então, eu preciso começar o ombro também. Carro em suspenso, pontos elevados. E agora, para fazer a continuação do rendado. Duas opções. Ou eu remalho essas agulhas, trago elas para cá e arremato com o remalhador, ou eu vou fazer manualmente a continuação do desenho. Como eu já tenho visto como a máquina se comporta e sei a continuação do rendado, eu vou fazer com o transportador de 1. Porque eu já acompanhei esse desenho desde o começo, então eu sei a continuação dele. E posso fazê-lo que é mais rápido do que eu começar a remalhar cada carreira que eu precise aqui. Terminei essa receita, agora eu vou fazer a receita seguinte. Opa! Isso é uma questão de paciência. Tricô é um exercício de paciência, realmente. Quem não tem, tem que encontrar. Aliás, muita coisa é exercício de paciência, né? Aqui eu dei uma continuação de 6 carreiras fazendo furinho, fazendo eu mesma o rendado. E isso pode ser feito também com outros pontos. Eu só vou remalhar e já coloco os pontos na máquina do outro lado. Daí eu volto. Coloquei os pontos nas agulhas que estavam para trabalho. Coloquei o marcador de carreiras na carreira 70 e a cartela na 24 que nós tínhamos parado. Agora, vou tecer rendando e tecer com a malha.
trazendo sempre o carro da malha próximo ao contador de carreira para ele marcar também as carreiras, senão a gente se perde. Lembram aqueles 8 pontos que nós temos que fazer o arredondado do decote? Aqui também eles precisam ser diminuídos. Diminuímos o segundo ponto. Acabei de transportar e não poderia. Diminuímos o terceiro ponto. Diminuímos o quarto ponto. E acabou de dar um problema bem... Eu não prestei atenção e o ponto caiu. Isso acontece? Acontece. Estava distraída. Então, eu preciso, com calma, pegar o ponto, refazê-lo, sem puxar muito, porque eu já tenho um ponto pendente aqui. Olha. E ele volta para a máquina. Nem sempre acontece uma coisa tão simples. Às vezes é bem mais complicado. Por isso, prestar atenção. E esse é o 8º ponto a ser diminuído no lado do decote. Agora é seguir até a carreira 110, na verdade 108, para eu começar a fazer o ombro. Cento e oito eu inicio o ombro e aquele
Detalhe que nós não vamos mais poder usar o carro L, então eu vou precisar transportar manualmente, acompanhando o desenho do rendado. Como ele já me acompanha durante algum tempo, né, na confecção da blusa, eu devo ter observado qual é o jogo de transporte que faz o rendado. Então, eu faço com o transportador adequado. Feito o ombro, agora é só remalhar. Eu vou remalhar e depois eu mostro para vocês tirando da máquina. A quantia de fios que nós usamos para fazer o rendado é idêntico à quantia que nós usamos para fazer a malha lisa. Ele não dá diferença nenhuma. Então, peso da malha também não dá diferença nenhuma. A única coisa é que ele cede um pouco mais. O decote parece, ao sair da máquina, bem mais comprido do que o decote em malha lisa. Mas é porque nós usamos peso. Nós usamos peso e pente, né? Pente e peso. Então, ele parece maior do que a malha lisa. Porém, deixado o tempo dele descansar, porque a malha precisa descansar, ele vai voltar ao tamanho original, no caso, necessário para o decote. Caso você ache que a quantia é excessiva, 40 carreiras de decote, pode fazer 30 ou 36. A quantia você vai observando, pegando a prática. Esse é o lado esquerdo do nosso decote. Esse é o lado direito do nosso decote. Agora, virando para o lado direito do trabalho, é um ponto muito bonito. É o ponto da cartela 21, original da 830. E o nosso decote está pronto. Eu preciso deixar a malha descansar antes de costurar e colocar o acabamento. Aqui seria um acabamento rolê, uma gola rolê, não é um acabamento carequinha, aquele tubular, porque é uma blusa de inverno, não é de verão. Caso fosse uma malha linha, em vez de lã, essa é a cristal. Ao invés de cristal fosse uma linha de verão, esse acabamento poderia ser menorzinho. E é claro, o decote também você coloca de acordo, porque blusa de verão, decote muito pegado ao pescoço, fica estranho, né? Certo? Então, notada a diferença de malha lisa para decote, malha rendada dá mais trabalho. Essa é uma opção. Fazer em partes e fazer o decote na máquina, certo? Ou tecer o trabalho todo e depois recortar. O recortado é aquela coisa, você perde essa quantia de carreiras aqui, não vai mais poder ser aproveitado, caso precise desmanchar depois que cortou. Certo? Bom trabalho!